Olá, a paz do Senhor Jesus. Tava um tempinho fora, né? Foi muitas coisas acontecendo, eu tive doente, estava ligada com o meu Senhor para ver aquilo que ele queria, o que ele desejava. E eu já estou chegando aqui abrindo meu coração, né? Então, para mim, estar aqui com vocês é mais do que liberar conteúdo. É falar do amor de Deus, é falar daquilo que ele tá comunicando comigo, daquilo que ele tá falando no meu coração, daquilo que ele tá me enchendo, e de alguma forma eu poder compartilhar, de alguma forma eu poder transmitir isso para vocês, e da mesma forma que eu tenho aprendido, eu poder ensinar. Isso é aquilo que queima no meu coração, é aquilo que o Pai fala comigo, que eu tenho certeza que foi o que ele me chamou para fazer. Comunicar aquilo que ele tá me enchendo, aquilo que ele tá falando comigo. E eu não ia vir aqui só pra pegar algo e gravar um conteúdo, não. Eu precisava que ele fizesse queimar, que ele fizesse, ministrasse, que ele falasse, para aí sim eu poder vir e dividir. Porque essa mesa aqui, quando eu falo para vocês, sente-se a mesa, que é uma mesa pra gente falar de Jesus, falar do Espírito Santo, para você convidar ele a estar com você, para você convidar para ouvir aquilo que ele tem para dizer, é porque é muito mais do que só o conteúdo, só o pegar e falar da palavra, não. É realmente uma conversa com ele. É algo que ele está fazendo, ele está fluindo. E o que ele tem falado, o que ele falou comigo, o que ele fez queimar no meu coração, e é aquilo que eu quero dividir, que eu quero compartilhar nessa mesa. Lendo Mateus capítulo 23, eu não vou ler aqui o versículo, porque eu quero que você pegue sua Bíblia e leia todo o capítulo, e se eu ler todo o capítulo, a gente vai perder um tempo. Há uma conversa de Jesus com seus discípulos, com os fariseus. E Jesus, ele tá falando com os fariseus, ele está simplesmente combatendo algo muito forte. Imagina eu chegar na sua cara e te chamar de hipócrita. Cara, acho que já seria um peso, né, muito grande. Já seria algo muito ruim de você receber essa palavra de mim. Seria algo muito pesado, né? Chegar e chamar na cara de uma pessoa de hipócrita. Imagine o próprio Jesus, que é aquele que conhece. E uma dessas palavras, ele ainda vai falando que eles eram como sepulcros caiados. O que significa isso? Para quem não sabe, porque eu creio que a maioria sim sabe. Sepulcros caiados são as covas quando as pessoas compram aqueles exíliozinhos, aqueles jazidozinhos, né? E eles vão lá, pintam, principalmente finados, né? Vão lá, pintam, levam flores, deixa tão bonito aquele lugar. Mas quando você vai ver a profundidade daquele lugar, o que há a metros abaixo daquele lugar, é morte. É um corpo já morto, comido pelo bicho, já fedendo, cheirando mal, algo que já não tem vida nenhuma. E o que Jesus estava falando para aqueles homens? Por fora vocês são vistos como os santos, vocês parecem santos, vocês têm posturas de santos, vocês trazem a palavra muito bem, conhecem a Torá muito bem, mas por dentro, porque ele é aquele que examina o coração, vocês só tem morte, não tem nada de bom, só tem, vamos trazer para as minhas palavras, só tem mentira, engano, só tem a se aproveitando daqueles que amam a Deus, dos benefícios que trazendo ensinamento errado para aproveitar cada vez mais do povo. Então Jesus, ele é aquele que sonda e vê o coração. Então ele olhou e falou assim, não adianta você me mostrar uma capa linda, não adianta você mostrar que tá perfeito por fora, mas eu conheço por dentro. O que interessa para Jesus é o que tá por dentro. Às vezes você talvez se sinta pequena, se sinta, eu não tenho uma boa roupa para ir pro culto, eu tenho sempre as mesmas roupas, Jesus, eu não consigo, né, não tenho condições para ajeitar o cabelo, fazer uma maquiagem. Jesus não tá preocupado com isso. Jesus está preocupado com o seu interior. Não adianta você estar linda, perfeita por fora, com uma pose maravilhosa, maravilhoso, e por dentro está podre.
Mas o que eu quero falar, eu quero que você hoje se autoexamine. Porque assim, a gente pode estar sendo hipócritas em várias áreas. Só que a gente não está se autoexaminando. Se eu tô falando aqui com você de hipocrisia, dos falsos líderes, daqueles que diziam que era uma coisa, tinha uma aparência de santo e não era, talvez você já começou a pensar em várias pessoas, já começou a pontuar várias pessoas, começou talvez a pensar, mas é o que mais há agora? Mas será que por algum momento você parou para pensar se você não está sendo hipócrita em alguma área, em alguma situação, em algum ensinamento, em algum julgamento, em determinadas coisas, de chegar e sabe assim, é, poxa, será que eu tô sendo eu tô querendo ser o mais clara que possível para que você se autoexamine. Será que quando você senta para dar um conselho e a pessoa tá falando algo de ruim que o outro fez, você vai lá e simplesmente condena, mas você não para pra pensar, mas eu já fiz aquilo ali. Eu já agi dessa forma. Talvez eu agisse assim ontem, hoje, antes de conversar. Poxa, eu tenho esses pensamentos para poder, quando a gente realmente for ensinar, a gente precisa ensinar a nossa verdade. Nós precisamos, ainda que a gente fale assim, olha, eu sei que o caminho é esse aqui, eu ainda não estou apta. Eu estou me esforçando para chegar lá, eu estou me esforçando para conseguir chegar lá. Entende? Você precisa dessa clareza de quem você realmente é e dessa sinceridade de falar pro outro. Jesus, ele quer a nossa sinceridade, porque conhecer o nosso coração ele já conhece. Saber quem somos, o que pensamos, o que agimos, a nossa verdade ele já conhece. Mas nós precisamos também nos conhecer para não viver uma vida de engano, uma vida de hipocrisia, ao qual a gente aponta para o outro, a gente condena o outro, e sendo que a gente que precisa de perdão e misericórdia, sendo que a gente que precisa de conserto, sendo que a gente que tá tudo errado, agindo de uma forma que não agrada ao Espírito Santo, que não agrada ao Senhor, e que o Senhor tá olhando, sabe, assim, dos céus, e ele tá falando assim, muita hipocrisia, minha filha, meu filho. Você está ensinando dessa forma, você está pregando dessa forma, você está ministrando dessa forma, sendo que seu coração está maldoso, sendo que seu coração não está alinhado com o meu, não está vivendo da forma que eu quero que você viva, e você sabe qual é a forma que eu quero que você viva, porque você já leu nas minhas palavras, você já ouviu os ensinos, você já sabe a forma que eu quero. Sabe, é muito fácil sentar numa mesa e caluniar o outro ou falar algo do outro. E depois alguém falar de mim, eu me senti ofendida, eu me senti traída. Mas e quando eu fiz com o outro? Por que eu não me senti mal de estar fazendo com o outro? Tá entendendo? Então aí que vem a hipocrisia. Porque a gente muitas das vezes quer ser respeitado, ser amado, ser acolhido. Mas a gente não faz com o outro. Então, as atitudes dos fariseus era muito distorcida do que eles pregavam, do que eles ensinavam, do que eles cobravam do outro. E era uma cobrança pesada em relação à lei, a comportamento, a forma de agir. Era bem pesado. Enquanto, em contrapartida, o diferencial de Jesus e as pessoas que andam no Espírito, elas sabem discernir isso. Ou até que não anda, mas que sabe observar e conhece um pouquinho da sua conduta, da sua vida, vai saber isso. O diferencial de Jesus é que ele pregava o que vivia. E eles falavam, ele prega com firmeza e ele exerce. Esse era o diferencial que o povo via em Jesus. Diferente dos fariseus. Agora, enquanto você, o que você fala, o que você ensina, o que você cobra, é o que você vive? É o que você está praticando? Se autoexamina hoje. Faz essa leitura de si mesmo. E perceba se você não está sendo hipócrita no ensino, no julgamento. Se estiver sendo, peça perdão principalmente para Jesus e peça para Ele te deixar mais parecido com Ele a cada dia mais, que você se torne mais parecido com a pessoa dele. Não finja que tá tudo bem quando não tá. Não faça só aquilo que te agrada, faz aquilo que você tem que se fazer. Não faz aquilo que é só externo, não se fica bonita externamente. Cuida do interior, cuida da intenção dos seus pensamentos.
a intenção do seu julgamento. Cuida da intenção do seu coração, sonda. Peça não só a Deus para sondar, mas você mesmo se autoexamina. Você precisa se perguntar, eu agiria assim ou eu não agiria? Como que é a minha conduta? Senhor, me torna mais parecido, me leva mais perto. Peça esse auxílio, peça essa ajuda que vem do alto, que vem do Senhor, para que o seu coração seja transformado e fique a cada dia mais parecido com o dele. Chega de hipocrisia, chega de olhar, julgar e condenar. Deixa de julgar e condenar o outro porque ele não está conseguindo alcançar um objetivo que para você é fácil, mas para outros é difícil, talvez para ele é fácil. Para com essa variação humana, nós precisamos de uma variação divina. Precisamos olhar mais para Deus, se tornar mais parecidos com Jesus. Nas ações, nas atitudes, nas formas de falar e exercer, no jeito de julgar em amor, em poder ajudar, em realmente se compadecer e de não detonar o outro, de não se achar mais espiritual do que o outro. Faça isso. Mas busque diariamente se tornar mais parecido, estar mais próximo dele, estar mais parecido com o seu mestre. Então hoje, eu já voltei com uma palavra um pouquinho pesada, eu já voltei já ir direto ao ponto, eu já voltei para que você faça essa reflexão de si mesma, porque a gente precisa de parar de hipocrisia, sabe? Às vezes a gente faz tantos planos para o nosso ano, um ano tá acabando, o outro se iniciando, talvez você já tá pensando nos próximos, e sendo que desse ano você ainda não fez, e muitas das coisas que você não fez, você vai botar desculpa. Muitas das coisas você vai botar a culpa no outro. Vamos parar de hipocrisia, vamos assumir os nossos erros. Eu não quis, eu relaxei, e eu não fiz. Vamos ser sinceros conosco. Senão a gente não vai conseguir avançar, não vamos conseguir consertar o que precisa ser ajustado. Se mantivermos simplesmente o nosso olhar naquilo que nós queremos usar de desculpa ou terceirizar, mas não assumir a nossa hipocrisia. E a gente tem que combater. A gente tem que combater a hipocrisia no amor e nos ensinos de Jesus, para que a gente venha viver realmente de uma forma íntegra, de uma forma sincera, de uma forma viva. Então, hoje eu te convido a se autoexaminar e se achar hipocrisia aí, peça perdão ao Senhor e peça para Ele te tornar mais parecido com Ele, mas se empenha para executar tudo que Ele falar que tem que executar, para fazer tudo o que tem que fazer. Porque você vai ter que assumir, às vezes, algumas coisas. Porque você vai ter que ser sincero, sabe? Em todas as coisas, como Jesus foi. Verdadeiro, de verdade. Chega de falsidade, chega de hipocrisia. É hora da gente crescer, mostrar quem somos e quem queremos nos tornar, para que a gente venha cada dia mais parecer com o nosso mestre, vivendo verdadeiramente de uma forma que agrada a Ele, não a nós e nem a ninguém, mas a Ele, vivendo como Ele viveu, de forma verdadeira, de forma que todos que olhavam admiravam, porque Ele falava o que Ele vivia, o que Ele pregava era o que Ele praticava. Que assim seja a minha e a sua jornada nessa terra. Fica com Deus, tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Desfruta desse maná que foi colocado na mesa, se alimenta e alimenta aquele que você achar que precisa se nutrir dessa palavra. Fica com Deus e tenha um dia abençoado em nome de Jesus.